Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que é de extrema importância, que são os erros que a gente comete quando começa a cultivar suculentas, tá? Suculentas como qualquer outra planta, né? Então, se vocês gostaram desse tema, dê lá seu joinha, se inscreva no canal, compartilha, comenta, ativa o sininho quando sair vídeo. Eu tô gravando 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, e assim vocês recebem a notificação de um vídeo novo, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é primordial a gente encontrar dicas de como não proceder no cultivo das suculentas. Eu tive muita dificuldade quando eu comecei a cultivar a suculenta, porque a gente tem uma dificuldade imensa de encontrar informação na internet. Então, como que eu aprendi a lidar com esse cultivo? Primeiro, eu errei muito. Eu tive muitos erros e eu vou falar eles aqui para vocês. Mas onde eu encontrei informação, gente, foi aqui no YouTube, com as pessoas que cultivam suculentas, as pessoas que compartilham informação. Então foi aqui que eu aprendi muita coisa e agora eu quero fazer a mesma coisa, tá bom? Então eu vou começar com uma coisa básica, tá? Que é o sol. É a primeira coisa que aconteceu, o meu primeiro erro, que eu acho que foi assim, foi muito difícil. Primeiro que eu tentei cultivar as minhas suculentas no espaço onde batia 1h30, 2 horas no máximo de sol, que era na minha claraboia. Imagina, gente, colocar uma suculenta, porque na sua grande maioria as suculentas são plantas de sol, tá? Mesmo as suculentas que são de meia sombra, se for rustificada, ela consegue ficar no sol, tá? Isso eu ouvi do Guido, ele tem muita propriedade para dizer. Então, quer dizer, na sua grande maioria, todas são de sol. Algumas realmente não suportam, tá? Mas como a gente tem uma gama muito grande de diversidade nesse assunto que é a suculenta, são muitas suculentas, a gente vai aprendendo isso com o tempo, tá? Então, é em relação ao sol. Quando eu percebi que eu trazia minha suculenta, comprava ela lá toda colorida, linda, e colocava na minha claraboia, assim, passava uma semana, ela já começava a ficar verde, né? Demorava um pouco para estiolar, mas também não ficava bonita. Então eu percebi isso, falei, não, tem que fazer alguma coisa. Aí levei para o corredor da minha casa, fiz uma prateleira lá, e lá bate só 3 horas de sol. Elas não morriam, mas também não mantinham a cor quando elas chegavam aqui em casa. E isso me deixava preocupada, falava, tem alguma coisa aí acontecendo, eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, eu comecei a ficar meio desesperada, porque eu falei, nossa, fundo da minha casa não tem sol, aonde eu vou colocar essas meninas? Aí eu descobri essa parte da frente da casa que eu achava impossível, que colocar tanta suculenta nesse espaço. E eu consegui, né? Eu consegui, graças assim a duras penas, eu aprendi, demorei para aprender que elas precisam de sol. Essas plantas precisam no mínimo de 4 horas de sol, para que elas fiquem bonitas, compactas. A suculenta sem sol é uma planta fraca, ela se despetala com facilidade, fica frágil em relação a doenças, né? Então, quando eu trouxe elas para essa parte, eu tive uma tranquilidade imensa. Minhas plantas começaram a ficar coloridas, tá? E um outro erro muito grande de quem traz a plantinha para casa, gente, é colocar a planta diretamente no sol. É a adaptação. A adaptação é crucial para quem cultiva suculentas, tá? A planta precisa se adaptar ao seu cultivo. Ela precisa, você traz, deixa ela começar a tomar o sol da manhã, tá? Meio período de sol, assim, 2 horas de sol, depois você coloca mais uma,
3 horas de sol, até para ver, porque eu queimei muita planta, trazia e já, ai, pronto, ela precisa de sol, eu já sabia. E colocava no sol e ela queimava. Então, é muito importante fazer a adaptação com as suas plantinhas, tá? Isso é de extrema importância, tá? E um outro erro também que eu cometi é tentar colocar algumas plantas que não suportavam ficar no sol direto, né? As plantas de meia sombra que eu não rustificava e aí eu matava as plantas, né? Simplesmente. Eu acho que isso acontece com muita gente, né? A gente aprende com o tempo, né? Ninguém aprende, já nasce sabendo de tudo, né? Então, esse foi um erro, assim, que eu acho que foi até muito engraçado, né? Eu não sabia fazer isso, né? Então, eu acho que foi muito difícil, né? Bom, e o terceiro erro, né? O primeiro foi o sol, a segunda a adaptação. O terceiro erro, gente, que eu cometi quando eu comecei a cultivar suculentas é que eu não tinha o substrato. E eu acho que muita gente faz isso, né? Eu não tinha um substrato. Eu fui fazendo teste. E realmente alguns não deram certo. Porque eu usava uma parte muito grande de terra, né? Usava, por exemplo, 3 partes de terra para outras coisas que eu usava no início do meu cultivo, como carvão, a palha de arroz, a perlita. E isso fazia com que as minhas plantas ficassem muito compactadas, né? Elas compactavam de uma tal forma que as raízes não conseguiam respirar. E aí eu matava algumas plantas. Por quê? Porque o meu substrato não era um substrato ideal para a minha região. Porque substrato não é uma regra, né? Porque para mim aqui que moro no Sudeste, mas muito próximo do estado de Goiás, a gente tem um clima muito seco nessa época do ano, que agora nós estamos no inverno, entre aspas, né? Porque aqui a gente não tem inverno, né? Mas é um clima muito seco, então eu tinha que fazer um substrato. A minha cachorrinha tá aqui, olha ali. Ô, Fiona, é a nossa guardiã da casa. Então o nosso substrato, o meu substrato tinha que melhorar. E aí deixa eu levantar aqui que agora fez uma sombra aqui. Então o substrato é uma coisa muito importante, né? É muito bom fazer uma pesquisa e eu vou deixar nos cards desse vídeo o meu substrato, que eu já dei a receita aqui, como que eu faço. Então eu matei muita planta, tá? Porque eu vi o pessoal plantando em terra vermelha. Tem gente que consegue, isso não é impossível, tá? Dependendo da sua região, de repente você consegue, tá? Eu, particularmente, não consegui, gente. Então o substrato, fazer um substrato de acordo com a sua região é muito importante. Então esse foi o terceiro erro que eu cometi. Bom, e o quarto erro, que eu acho que foi o que me fez mais perder planta, foi escolher o vaso errado, tá? Eu não me tocava que determinados vasos, para quem cultiva no tempo, não funciona muito bem, tá? Então, eu comecei a passar as minhas plantinhas tudo para esse tipo de vaso aqui, ó. Essa aqui é uma Paquivéria clavifolia. Ela, inclusive, até perdeu uma roseta aqui, ó. Então, eu tenho muito desse vaso, que eu tirei todas. Eu acho que essa aqui é uma das últimas que tá nesse vaso. E eu cultivo no tempo, com chuvarada. O que que aconteceu? Esse vaso, ele retém muita umidade, apesar de eu fazer uma drenagem bem grande aqui, mas muitas plantas não se deram bem. Eu perdi, elas morreram, porque eu me equivoquei achando que com tanta chuva, com substrato meio,
com terra demais, eu ia ter sucesso. E não, gente, esse erro aqui é muito sério para quem cultiva suculenta. Para quem cultiva no tempo, o ideal é você usar um vaso de barro, tá? Eu vou pegar um outro ali. O vaso de barro. Com a minha observação, eu comecei a perceber que as minhas plantas que ficavam nos vasos de barro, olha que eu demorei para perceber isso, viu, gente? As minhas plantas que ficavam no vaso de barro estavam sobrevivendo lá, chuvarada, e estavam muito, muito bem. E aí eu percebi, falei, nossa, eu tenho que trocar minhas plantas. E foi onde eu comecei a passar uma grande maioria para vasos de barro, tá? Esse aqui, ele tá sem impermeabilização. O ideal é que você faça a impermeabilização. Eu não fiz. Então esse vaso precisa de mais água do que os outros, tá? Então o vaso é de primordial importância para quem cultiva suculentas, tá? Se você tem proteção, aí já é diferente, aí você já pode deixar nos vasinhos, né? Mas se você não tem proteção, quer cultivar sua plantinha do tempo, dá preferência para os vasos de barro, tá? Isso é de uma extrema importância. Eu já ia me esquecendo. O tamanho do vaso também é muito importante, tá? Quando eu chegava com as minhas plantas aqui, eu colocava elas queria que crescesse rápido demais, então eu colocava um vaso bem grande. E aí você coloca uma planta pequena no vaso grande, gente, ela vai demorar muito para crescer. Na realidade é o contrário do que acontece, tá? O tamanho do vaso tem que ser, você vai fazendo gradualmente conforme o crescimento da planta. A não ser que você faça um arranjo, né? Aí já é diferente, ela lá junto com um punhado de plantinha, e ela não vai se sentir tão sozinha, vai ter um espaço ali limitado para as raízes, aí ela vai se desenvolver, tá? Mas esse erro do tamanho do vaso um erro muito grave. Então toma cuidado, não faça como eu, tentar colocar a sua planta num vaso muito grande, tá? Sempre vai aumentando gradualmente conforme o tamanho da planta, tá bom? Bom, e o quinto erro, eu cometo ainda, mas eu tenho que me controlar, que é o adubo em excesso, gente. Não adube as suas plantas em excesso. Não adube, não faça como eu fiz, tá? Eu comecei adubando minhas plantas, eu nunca coloquei adubo orgânico, eu nunca coloquei esterco de nada, tá? Esse erro não cometi, porque quando você coloca esterco na sua planta, o que que acontece? O adubo orgânico, né, que são estercos, humus de minhoca, esterco de galinha, esterco de vaca, o que que acontece? Esse tipo de adubo, ele tem muito nitrogênio, tá? O que que o nitrogênio faz para a planta? Ele é ótimo para as folhagens, porque a planta cresce muito, fica bem verde. Esse não é o objetivo de quem cultiva suculenta. A gente quer o quê? A gente quer que a nossa plantinha fique compacta e colorida. Então, se você usa um adubo orgânico nas suas plantas, é isso que vai acontecer com elas. Elas vão ficar verdes, vão crescer demais, vão perder a forma. Mas não que isso não aconteça com esses adubos de liberação lenta. Quando você coloca em excesso também, a sua planta cresce demais, fica suscetível a pragas, tá? Então, segue a dica que está escrito na embalagem do produto que você for usar. Eu uso o Osmocote, tá? E já fiz teste aqui com planta que eu cheguei e não coloquei nada, deixei sem. E olha que elas foram, viu? Ficaram muito coloridas. Então, coloca o mínimo de adubo possível. Só o que o fabricante do produto indicar, tá? Não chega e não joga bolinha lá, não.
faça da maneira que está escrito no rótulo do produto que você está usando, tá? Isso é de extrema importância, tá, gente? Um sexto erro que eu não comento mais, né? Mas em questão das regas, tá? Suculenta, ela gosta de água, tá? Ela ama água, desde que você espere o substrato secar, tá? Então, não vai achando que a suculenta, o nome dela já diz, ela retém muita água nas folhas, então você não tem necessidade de aguar tanto a sua planta, né? Sempre dê o mínimo possível, porque ela pode morrer do excesso, mas da falta é um pouco mais difícil, porque essa planta ela vem de lugares secos, né? Ela está acostumada a viver na natureza com muita escassez. Então, se você vem e traz essa planta para casa e começa a dar água demais, o que acontece? Vai apodrecer as raízes, né? Então, toma muito cuidado, né? Eu cometi esse erro e eu espero que vocês não cometam, tá bom? Eu uso um pauzinho às vezes, tá? Porque agora não, agora eu já conheço mais ou menos algumas plantas, então dá para mim saber como que eu posso fazer essa rega. Uso um pauzinho, eu tenho um pauzinho de churrasco que eu coloco lá na planta e retiro. Se ele sair úmido, eu falo, não, ela precisa de água, tá? Então essa é uma dica boa para você não errar com as regas. E que hora que eu faço a rega das minhas plantas? Gente, tem gente que dá água lá para 5 horas da tarde. Eu não faço isso. Por que eu não faço? Porque o meu clima é quente, às 5 horas da tarde, às vezes ainda tem um pouco de sol, e mesmo lá pelas 8 horas da noite, o vaso ainda não esfriou. Então, o que acontece? Você vai jogar a água e a possibilidade de você matar essa planta é muito grande, né? Porque o vaso está quente, as raízes ainda estão quentes. Então, o que eu faço? Eu dou água, acordo bem cedo e dou água de manhã, tá? Porque elas estão bem resfriadas da noite e eu não corro risco de causar esse desconforto nas raízes da planta. Eu vi isso num site daquele pessoal da Ásia, tá? Eles dão água de manhã para as plantas e eu achei interessante. Eu falei, vou fazer isso e deu certo comigo, tá? Eu espero que dê certo com vocês também. Bom, o sétimo erro, eu acho que a gente vai ficar falando aqui eternamente, né? Mas não, vai chegar uma hora que vai acabar. O sétimo erro, gente, é não fazer manutenção nas suas plantas. Achar que a planta, você vai deixar uma planta lá e ela vai sobreviver, tá? Beleza, não. Você tem que fazer uma ronda nas suas plantas, nem que seja assim, de 2 em 2 dias. Eu faço todos os dias, tá? Meus filhos já cresceram, eu sou mãe de 5 filhos, então já tá tudo grande, meu caçula tá com 24 anos, então eu tenho tempo agora para me dedicar para minhas plantas, né? Então eu faço isso diariamente, tá? Esse erro é muito sério, porque acumula folha embaixo, você precisa retirar porque essas folhas ajudam na proliferação de pragas, então é muito importante. E outra coisa, você precisa, nessa ronda que você faz, olhando as suas plantas, você precisa, você consegue visualizar se a planta está doente, se ela está precisando de alguma coisa, se ela está desidratada, se tem algum fungo na planta, né? Então, essa observação é de extrema importância, tá? Então, isso é uma coisa que eu faço com muito prazer. Eu adoro fazer manutenção nos meus vasos e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E agora, como a gente vai entrar na primavera agora, aqui na minha região já está quente. Então é momento de fazer o replante, né? Então não fazer o replante nas suas plantas faz parte da manutenção. Então é muito importante, tá, gente? Eu vou começar agora a refazer alguns arranjos, porque eu tenho na minha grande maioria algumas equevérias, então elas vão sair da dormência e vão começar a crescer muito. E aí, como eu tenho muitos vasos, muitos arranjos, eu preciso agora fazer essa adaptação delas
numa casinha nova, onde elas vão ter espaço para poder crescer, né? Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que fazer uma pesquisa, né? Eu falo que depois que a gente tem internet, que tem um Google, não tem dúvida mais, gente. Não tem dúvida. Você coloca lá no Google como fazer isso, como fazer aquilo, e você consegue, né? Então é muito importante esse 8º erro, você reconhecer uma praga. Porque às vezes você olha lá, tem uma manchinha na sua planta e você não sabe o que que é, tá? Eu vou colocar aqui no decorrer dessa parte o nome e o fungo, tá? E graças a Deus, eu não, agora, né, nessa época do ano, eu nunca tive oídio aqui, tá, gente? Vou colocar aí a fotinha do oídio. Eu já tive ferrugem demais, tá? Eu vou colocar também aí a fotinha da ferrugem. E, inclusive, eu vou fazer um vídeo que tem uma inscrita no canal que me pediu para dizer o que que eu uso para ferrugem. Então, ferrugem, tá? A pinta do olho negro, que agora na primavera ela vem com toda a força, tá? Nossa, meu Deus do céu. Esse é um verdadeiro bicho-papão para quem cultiva suculenta, que é o fungo do olho negro. Que ele é terrível agora nessa época do ano. Mas vamos lá. Reconhecendo ele, você tem que retirar a folha que está com essas pintas. Retira, não coloca a mão em outra planta, porque ela solta uns esporos e passa para outra planta. Então, é isso aí. Cochonilha e pulgões, né? Eu fiz um vídeo anterior onde eu falo sobre isso e que eu dou um produto que foi uma maravilha aqui para mim, gente. Não mancha minhas plantas e desapareceu as cochonilhas daqui. Eu vou deixar nos cards esse vídeo também, se vocês quiserem dar uma olhada, tá bom? Então, reconhecer as pragas, tá? Isso você vai fazer através de pesquisas. Porque eu falei do Google? Porque no Google você encontra lá, tá? Eu vou deixar as fotinhas de cada uma com o nome para você fazer esse reconhecimento. Então, reconhecer as pragas é uma coisa de extrema importância. Bom, eu espero ter ajudado vocês. Eu trouxe aqui uma lindeza desse arranjo. Esse arranjo está aqui nesse vaso. É um vaso de cerâmica. Olha aqui. Esse vaso foi eu que fiz. Eu fiz um curso de cerâmica e tem uma história longa sobre isso. Eu comecei a fazer o curso de cerâmica e descobri. Eu fui para aprender a fazer prato e isso aqui foi feito à mão, tá? E descobri que eu gostava de fazer era escultura mesmo. Então, eu fiz várias esculturas, eu amo fazer escultura. Hoje eu já não faço mais esse curso, porque eu estou me dedicando mais às suculentas. E continuo fazendo escultura. Só que aqui, ó, com elas. Olha essa arvoreta de Letícia. Olha que coisa mais linda. Eu não sei se está dando para ver. Então, eu estou esculpindo com as minhas plantas. E eu sei que é possível. Eu sei que é possível, gente, porque você pode moldar a sua planta, tá? Eu tenho um projeto de arvoretas e eu faço essas esculturas agora com as minhas plantas. Olha que lindeza. Bom, eu espero ter ajudado vocês, ter esclarecido algumas dúvidas. É muito bom falar com vocês, falar sobre plantas, falar sobre suculentas, compartilhar as minhas experiências, porque foi aqui no YouTube que eu aprendi a mexer com essas plantas. Então, já que eu tenho um pouquinho de experiência, eu resolvi compartilhar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por quem ficou até aqui, tá? E até a próxima. Aliás, fiquem com Deus, tá bom? E até a próxima.
Tchau, tchau.